Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Com esta leitura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, queremos saudar a todos os ouvintes da CPAD FM 96.1 com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Está entrando no ar o nosso programa A Voz Congregacional, um programa cujo objetivo é levar o Evangelho de forma simples, mas também de forma pura, como ele é, sem acrescentar e sem tirar, não é? Esta é a nossa missão, uma vez que o Senhor Jesus Cristo, ele ordenou que fôssemos por todo mundo pregando o seu evangelho e não qualquer coisa. Então, você que está aqui na Grande João Pessoa ou em qualquer outro lugar, aonde as ondas desta emissora estiver chegando, sintam-se todos saudados, né, por nós que fazemos esta programação. Hoje o nosso programa é o programa de número 119. Pela graça e pela providência de Deus, estamos outra vez aqui, não é, depois de uma semana de lutas, mas também de muitas bênçãos e de muitas vitórias. Vocês acabaram de ouvir o programa Palavras de Esperança, né? Uma palavra abençoada da parte dos amados, né, que fazem esta programação. E a partir de agora você continua em sintonia com a palavra de Deus através desta programação, né? Hoje nós teremos de volta, né, a sequência do estudo teológico, né? Hoje nós iremos estudar a doutrina da salvação com o pastor Eudes Lopes Cavalcante, que já se encontra aqui presente no estúdio da CPAD. E teremos também belos hinos para nossa edificação espiritual, além de outras notícias e informações de nossa igreja e do mundo cristão e evangélico em geral, ok? Então fica sintonizado, porque o programa está apenas começando. Hoje, dia 12 de agosto, é o dia em que se comemora internacionalmente o Dia da Juventude e nacionalmente o Dia das Artes, né? Então aqui vai o nosso abraço, né, para essas duas categorias, né, para os jovens e para aqueles que são envolvidos no ramo artístico. Que Deus esteja abençoando cada um, né, iluminando a cada um e renovando a cada um para a glória do seu nome e para o bem da sociedade em geral. Vamos, como sempre, invocar a bênção de Deus em oração, porque sem a bênção do Senhor nós não podemos fazer nada. E daqui a pouco voltamos com muito mais, tá bom? Este que vos fala, você já conhece, é o pastor Samuel Santos, aqui na operação de áudio. Está o nosso amado irmão Wagner, né? Que Deus esteja abençoando e usando a cada um de nós. Vamos orar com o pastor Eudes. Daqui a pouco voltamos com o estudo da palavra de Deus, a doutrina da salvação, ou como nós chamamos na teologia, né, a soteriologia. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Pai querido, nós queremos manifestar a nossa imensa gratidão pela bênção de sermos os teus filhos, de estarmos juntos no início desta tarde, deste sábado, para fazer o teu trabalho aqui na CPAD FM. Agradecemos o privilégio e rogamos a tua bênção para esta programação, que o Senhor esteja
abençoando a minha vida, a vida de Samuel, a vida de Wagner e de todos aqueles que estão com os seus ouvidos, com a sua atenção voltada para esta emissora. Abençoe-nos nesta tarde, fala-nos ao coração profundamente, restaura a vida daquelas pessoas que precisam ser restauradas nesta tarde, tudo para a glória e louvor do Teu nome. Queremos agradecer por estarmos de volta à Voz Congregacional, depois de um tempo passado em casa convalescendo. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Ok, estamos de volta. Acabamos de ouvir na voz de Fernandinho a linda canção Yeshua. Para quem não sabe, Yeshua é o nome na forma hebraica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estaremos falando sobre a doutrina da salvação, né? E nós lemos aqui na abertura do programa um texto que fala que não há salvação em nenhum outro nome, em nenhuma outra pessoa, a não ser no nome de Jesus, né? Esse nome que nós acabamos de louvar e exaltar, né? Antes do estudo, nós queremos aqui mandar um alô especial para os nossos ouvintes de cadeira cativa, né? E o nosso alô especial hoje vai para alguns irmãos lá da nossa congregação no José Américo, o irmão Ronaldo, que sempre está na escuta, e também a nossa irmã Amélia, né, que também está sempre antenada aqui com a nossa programação na CPAD. Para eles, o nosso abraço, né, todo especial. E também queremos mandar um alô bastante carinhoso também para os irmãos lá de Lucena, né? Para o pastor Luzimário e os irmãos lá que ouvem a nossa programação, e para o pastor Dimas da congregacional lá de Fagundes. Eles não pedem também um programa nosso. Então aqui vai a nossa saudação, nosso ósculo santo para estes amados, tá bom? Sem mais delongas, vamos aqui chamar o pastor Eudes, que ele está de volta depois de um tempo, né? Aí convalescendo. Ele aqui vai dar a sua saudação e matar a saudade com os amados. Pastor Eudes, boa tarde, paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez. Paz do Senhor, pastor Samuel, Wagner, nossos queridos ouvintes. Eu me sinto feliz de estar retornando aqui à CPAD para dar continuidade àquilo que Deus colocou no nosso coração e compartilhar com os queridos, dar uma visão panorâmica da doutrina cristã. Mas antes de darmos a continuidade, eu queria mandar um alô aqui, que eu não sei nem o nome da pessoa, né? O Walter esqueceu de dar, né? Foi um irmão que é ouvinte cativo deste programa, levou um pacotinho com maçãs, né? Para mim, eu fiquei muito feliz, e graças a Deus, estava super doce, né? E querido, sinta-se abraçado nesta início de tarde pelo pastor Eudes, né? E infelizmente, porque a galera fala, entrega, dá o nome, né? Mas a pessoa esquece, me entregou a encomenda, o presente, no entanto, não me passou o nome. Próximo sábado a gente faz aqui, né, menção do nome desse. Se a gente conseguir, né? Então Deus abençoe, meu querido. Muito obrigado. Que Deus lhe recompense de maneira toda especial. Samuel, nós vamos hoje falar de um assunto que é de extrema importância para a vida do cristão, do ser humano em geral, não é? É a questão da soteriologia, a doutrina da salvação. Agora, para a gente pensar em salvação, a gente tem que pensar em duas coisas, né? A questão do pecado, certo? Porque se é salvar, deu alguma coisa. É verdade. Né? Então temos que pensar na questão do pecado e a outra é a questão da obra redentora que Cristo realizou na cruz do Calvário, que é objeto da cristologia. Verdade. Então eu queria lembrar aos irmãos que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? E que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado matou o homem, o afastou de Deus. É o que a palavra de Deus nos revela. É a terrível sentença que pesa sobre o homem que ainda não foi alcançado pela graça redentora de Cristo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? E sobre o homem pesa a culpa do pecado e a consequente condenação do pecado. É bom que se entenda isso aí. Não é isso aí, ninguém escapa, todos. Paulo fala muito bem sobre isso na sua carta aos Romanos, que ele engloba judeus e gentios como
pecadores aos olhos de Deus, e ele chega a dizer que não há um justo nenhum sequer. Muito bem, esse é o estado do homem deplorável diante de Deus. A outra coisa a considerar é que nós vimos na Cristologia que Jesus Cristo é o grande Redentor, o grande Salvador, né? Ele foi enviado por Deus a este mundo com a missão específica de dar a sua vida para salvar o homem da perdição eterna, da condenação do pecado. Então, quando se fala em salvação, é salvar do castigo, da condenação que o pecado trouxe sobre o homem quando foi a partir do Éden, porque nós somos pecadores, porque nós já nascemos pecadores. Ou melhor, nós pecamos porque nós somos pecadores na sua essência. Então, querido, eu queria que você prestasse bem atenção às minhas palavras iniciais, que nós vamos dar continuidade nos 2 outros programas, né, para nós complementarmos o assunto. Então, em teologia sistemática, a parte que estuda a doutrina da salvação chama-se soteriologia. Por quê? Porque esta palavra é composta de 2 palavras gregas, sotero, salvação, e logia, estudo, tratado. Muito bem. Então, o que seria a salvação? A salvação é a manifestação da graça de Deus através de Jesus Cristo na vida de uma pessoa, salvando-a da perdição eterna que é provocada pelo pecado. Quando esta pessoa arrependida, no ato voluntário de fé, aceita e crê em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador. Aí está um dos conceitos sobre a salvação. É um ato instantâneo da graça de Deus que alcança o pecador perdido, né, quando ele crê, aceita a Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador. A salvação, querido, não foi um ato intempestivo da graça de Deus, né? Deus não foi pego de surpresa quando o homem caiu em pecado no Éden. Tudo já estava pré-ordenado por Deus, né? Nós chamamos de decreto permissivo de Deus, permitiu que acontecesse a queda. E Deus também decretou levantar um Salvador no futuro para salvar o homem da perdição eterna por causa do pecado. Então, nós podemos entender que a salvação, ela não foi concebida intempestivamente no ato que Adão pecou. Como se Deus tivesse, puxa vida, agora Adão pecou, o que é que eu vou fazer? Não, já foi tudo já definido na eternidade. É isso que a palavra de Deus nos revela. A salvação foi concebida pelo conselho da Santíssima Trindade, segundo o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, eu queria convidar você, caro ouvinte, a abrir a sua Bíblia, que se ela se encontra perto de você, se não, fique com os seus ouvidos atentos para o que eu vou ler aqui em Efésios capítulo 1, verso 4 ao verso 7. Versículo 4 ao versículo 7. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor ou em caridade. E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Então, querido, a salvação não foi concebida depois que o pecado foi cometido. Não, ela foi concebida na eternidade. É por isso que a palavra de Deus diz que os eleitos, os servos de Deus, foram eleitos na eternidade para a salvação. O fundamento da salvação. A salvação está fundamentada no grandioso amor de Deus, que é um amor incompreensível, o ágape, amor ágape, é um amor que nós não podemos conceber a sua profundidade, nem a sua largura, nem o seu comprimento, mas que a Bíblia nos revela, que alguém já chamou a miniatura do Evangelho, a síntese do Evangelho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E lá em Romanos capítulo 5, verso 8, Paulo diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Então, essa salvação é fundamentada no grandioso e misterioso amor que Deus tem por nós pecadores, né? Porque não há como explicar
este amor divino por nós. Quer dizer, nós pecamos contra Deus, nós ofendemos insultamos a Deus com os nossos pecados, ferimos a sua santidade, ferimos a sua justiça, e ainda assim Deus graciosamente resolve providenciar um meio para salvar este homem que foi criado à sua imagem e semelhança e que caiu no Éden, e com ele caiu toda a sua descendência, a sua geração. A realização do ato salvífico, quando é que aconteceu, digamos assim, o ato salvífico, o ato salvador? Então você tem que olhar para os evangelhos e contemplar a cruz de Cristo. A salvação, a obra redentora foi realizada por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando ele deu a sua vida em sacrifício pelos pecados dos homens. E a ressurreição de Cristo autentica e chancela a obra realizada por Cristo na cruz. É por isso que Paulo diz em Romanos 4:25, né? Ele fala sobre Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 e 4, Paulo diz o seguinte, àquela igreja: porque primeiramente vos entreguei porque também recebi que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Quer dizer, a morte redentora, aquele sacrifício na cruz do Calvário, ele é autenticado, chancelado, corroborado, confirmado com a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, eu queria lhe informar também que esta salvação é oferecida gratuitamente por Deus através do Evangelho, né? Nós temos dois textos que falam sobre isso com muita clareza. Um é Apocalipse, capítulo 22, verso 17, no último apelo que Deus faz ao homem para que se arrependa dos seus pecados e se volte para Ele. Aí diz o texto sagrado que o Espírito e a esposa ou a igreja dizem: vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. A mesma coisa foi profetizado por Isaías lá no capítulo 55 de sua profecia, que eu vou ler aqui para os irmãos e depois falar sobre arrependimento e fé, e a gente abrir agora para o pastor Samuel com as suas perguntas, suas observações, que são muito interessantes, que ajudam no crescimento espiritual e na compreensão do assunto. Veja o que diz Isaías, capítulo 55, verso 1 a 3. Ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde comprai e comeis. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando a Simes beneficência de Davi. Então aí, agora, irmãos, vamos olhar um pouquinho sobre as exigências que Deus faz para que esta obra seja concretizada na vida das pessoas, né? Muito bem. Deus, ele exige, apesar da salvação ser um ato gracioso de Deus, no entanto, ele tem duas exigências a ser observadas por quem está interessado na salvação. Um é o arrependimento. Quando se fala de arrependimento para a salvação, não quer dizer que você tem que se lembrar de todos os pecados que você cometeu na sua vida. Isso é impossível. Deus quer que você reconheça que é um pecador perdido e tem o desejo de se voltar para Ele. Isso é arrependimento que é exigido por Deus para a salvação. E a outra é você crer na obra redentora que Cristo realizou na cruz e aceitá-la como verdade de Deus. Está escrito em Marcos capítulo 1, verso 15, arrependei-vos e crede no Evangelho, né? E lá em Atos capítulo 20, verso 21, Paulo expondo perante aqueles religiosos que o tinham prendido lá em Jerusalém, dando as suas justificativas, ele diz o seguinte:
ele diz o seguinte: testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus, ou seja, o arrependimento e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí estão diante dos queridos irmãos algumas informações iniciais sobre a soteriologia, que nós iremos continuar no próximo sábado, se assim Deus permitir. Amém. Que Deus abençoe a vida do pastor Eudes e a vida de cada um dos ouvintes, nos dando iluminação para compreendermos cada vez mais a sua palavra revelada na Bíblia Sagrada. Pastor Eudes, como ponto de partida, vamos falar aqui sobre o tema em si, não é? O tema da salvação, ele se encontra presente na Bíblia, não é? Desde o início que a Bíblia fala sobre salvação, ou a salvação ela começou a ser explorada, né? Do meio para o fim, ou seja, o tema da salvação é um tema qualquer na Bíblia, está lá por acaso, ou é um tema mais assim, de maior importância, mais, vamos dizer, central? Foi muito boa a sua pergunta, pastor Samuel, porque esse tema ele traspassa toda as Sagradas Escrituras, desde Gênesis até o livro de Apocalipse. E eu vou explicar a questão do Gênesis. Por exemplo, quando Adão peca, não é, dá as costas para Deus, se afasta de Deus, quando Deus o procura, ele estava escondido. Ele tinha feito o que? Vestes para si das folhas que existiam nas árvores daquele jardim, do jardim do Éden. O que é que Deus fez? Deus fez, tratou do seu pecado, ele matou animais, tirou a pele de animais e fez vestimenta para o casal. E eles foram cobertos, né? A nudez espiritual e a nudez física ali foram cobertas. Então a gente entende que ali estava a salvação já sendo tipificada, porque ele vai dizer na promessa que ele fez em Gênesis 3,15 que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Está apontando para Cristo, que haveria de vir não sei quantos séculos, né, milênios lá na frente, né? Então a salvação ela começa ali já sendo tipificada com a morte de vítimas inocentes para cobrir a nudez do pecado do homem. Sangue foi derramado, né, e aquilo foi tipificado como a salvação já sendo anunciada através de tipos e figuras e através daquele fato ali acontecido no Jardim do Éden. Então a salvação é um assunto central na Bíblia Sagrada. Desde o início a Bíblia apresenta, né, e ele vai sendo, ao longo de toda a Bíblia, reapresentado, né, desenvolvido, amplificado. Né, até culminar com o ato redentor que é a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Evidentemente, Samuel, você vai observar que é como fosse assim, é uma luzinha que vai brilhando até chegar intensamente no Calvário, onde Cristo realmente, aquilo que estava profetizado, que o texto diz em Apocalipse, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, no programa divino. Então o que aconteceu no Calvário foi algo projetado na eternidade, né? Acertado no Conselho da Santíssima Trindade lá antes que o mundo viesse a existir. Então é algo de uma importância extraordinária, porque transcende a história do homem e desde o início da revelação divina, através da sua palavra, Deus é mostrando essa questão do homem pecador perdido, né, distanciado de Deus, e Deus mostrando já através de tipos e figuras, instituições, etc., a providência para o sangue que fará expiação pela alma. O sangue dos animais tinha essa tipificação, e o sangue do Cordeiro realmente foi o ato redentor consumado que estava previsto lá no programa divino. Então a mensagem da Bíblia é um chamado à salvação? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, Samuel. Desde o início, Deus chama o homem para a reconciliação com ele, porque Deus o ama, né? E isso só pode ser feito através do mediador, que é o Cordeiro de Deus, que na época, antes dele vir a este mundo, está sendo apresentado através de tipos e figuras, né? E assim por diante. E profecias diretas, né? No caso, culminou com a morte do seu próprio filho, né? Que a Bíblia chama de o Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. Foi anunciado por João Batista, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que antes era simbolizado por aquele sacrifício de animais. Por exemplo, a questão da Páscoa, né? Quando o cordeiro era imolado, o sangue do cordeiro pascual foi quem
colocado nas ergas das portas dos israelitas, foi quem livrou eles do anjo morte, da morte, né? Que estava passando no Egito ali, né? Então, no caso, se existe a salvação, é porque a situação da humanidade é uma situação caótica, né? De perdição, né? Então a Bíblia fala sobre salvação e seu tema, né, oposto, que é, no caso, a perdição ou a condenação. Então, ambos os assuntos estão na Bíblia presentes, é uma realidade, né, pastor? Uma realidade que tem que ser levada em consideração, porque o texto lá de Atos diz, lá capítulo 17, que Deus, não tendo levado em conta o tempo da ignorância, anuncia, né, o quê? Que todos os homens se arrependam. Por quê? Porque tem já programado um dia que serão julgados através de Jesus Cristo, que ele hoje é Salvador e amanhã será juiz. Ele é quem vai julgar as pessoas, né? E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a pessoa precisa entender esta grande verdade, buscar a palavra de Deus, ler os Evangelhos, ler as cartas apostólicas e procurar acreditar nesta verdade da palavra de Deus. Então, para poder escapar do juízo divino que é sobre o homem que não recebeu a salvação. Então a salvação em si seria o quê? Seria o resgate do homem do seu pecado, voltando para Deus? Bom, a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, mas posso adiantar. O que é a salvação? Primeiro é o perdão. Teus pecados estão perdoados, livre da condenação do pecado. Aí tem a questão da adoção de filhos, tem a questão da regeneração, transformação, a justificação, e por aí vão muitas bênçãos de Deus, porque Paulo diz, escrevendo nos Efésios 1, verso 3, que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais no lugar celeste, através de quem? De Jesus Cristo. Então o objetivo da salvação é religar o homem a Deus? Sem dúvida, é reconciliar, é a expressão bíblica, né? É o que Paulo, Deus estava em Cristo, no Calvário, reconciliando consigo o mundo inteiro, não lhes imputando os seus pecados. E no caso, o Salvador, é Jesus Cristo. É o Filho de Deus. Filho de Deus. Aí nós vemos a questão da cristologia, o verbo que se fez carne, a encarnação do verbo. Teria que ser um sacrifício perfeito. E o homem, se Jesus fosse descendente de Maria ou de José, né, do casal, fosse fruto, né, da união dos dois, Jesus seria tão pecador como nós somos. Se fosse nascimento natural. Não teria condição de fazer aquilo que ele fez e aquilo ser aceito por Deus e ser a obra redentora. Então teria que ser um ser especial, um homem, mas um homem sem pecado. Então o sacrifício dele na cruz foi um sacrifício que agradou a Deus, né, que satisfez plenamente a justiça divina que estava para trazer sobre o homem perdido. Agora o homem tem possibilidade, acreditando nesta verdade, porque aí está um dos grandes dogmas da reforma protestante, que é a fé, né? Sola fide, que é somente pela fé. A salvação é um ato gracioso de Deus recebida pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então o homem precisa, pastor, ser urgentemente salvo, não é isso? Urgente, porque se ele morrer em inimizade com Deus, não longe tem de Deus, como haver reconciliação após a morte. Depois da morte segue o juízo. Então, enquanto ele tem vida, ele tem esta oportunidade de aceitar Jesus, crer em Jesus, resolver servir, viver para Jesus. Aí sim ele escapa da condenação que o pecado impõe sobre o homem, né? Mas no caso o homem não pode por si mesmo, pastor, fazer algo para se salvar, não. Ele precisa de Jesus, indiscutivelmente. Sem ele dúvida, não pode pelas obras dele, pelo esforço dele. Não. O homem está totalmente inabilitado para dar crédito a esta verdade divina, né? Ele tem que ter uma ação de Deus da vida dele, levá-lo a... Foi o que Jesus disse, Jesus, né? Jesus disse, serão todos ensinados por Deus. Quem de Deus ouviu e aprendeu, vem a mim. Ninguém poderá vir a mim, disse ele, se o Pai não o trouxer. Então é preciso que haja uma operação do Espírito, abrindo a mente, do coração da pessoa, para entender as verdades da palavra de Deus. Por exemplo, quando Paulo pregou lá aquelas mulheres, foi que diz a Bíblia, Deus abriu o coração de quem? De Lídia. E ela compreendeu, acreditou e foi salvo, foi batizado e por aí seguiu a sua vida cristã. Então o homem precisa, no caso, pela fé, se unir a Cristo, né, para ser salvo.
Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o texto que a gente leu aqui diz que não há salvação em nenhum outro a não ser no próprio Jesus. Se o homem pudesse se salvar, né, não precisaria Jesus ter vindo a esse mundo, como a gente viu no estudo anterior, né, antes do senhor aqui entrar aqui em recesso aqui, né? No caso, a gente viu a doutrina da cristologia, não foi a doutrina anterior, e a gente viu que Jesus teve que deixar os céus, né? No caso, vir a este mundo, se encarnar. Então, se o homem pudesse se salvar por si mesmo, não precisaria de toda esta obra de Cristo, né, pastor? Precisaria, né? Se o homem tivesse condições de se salvar a si mesmo, Deus não iria mandar providenciar a salvação, que era a provisão de Deus, porque o homem estava totalmente perdido, morto, seus delitos e pecados. A iniciativa foi de Deus, né? Foi dele, é dele. Né? E graças a Deus por isso. É por isso que a Bíblia fala que Deus prova o seu próprio amor para conosco, né? Quer dizer, é um amor misterioso, um incompreensível, um amor que transcende a capacidade da gente compreender. No entanto, foi operacionalizado, mostrado na cruz do Calvário. A cruz de Cristo não foi porque Herodes quis, nem Pôncio Pilatos, porque os judeus fizeram, não. Ali foi uma vontade de Deus, né, que acontecesse para possibilitar que o homem fosse restaurado à comunhão com Deus. Isso pela fé e não pelas obras. Ele tem que acreditar e aceitar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Se ele não entrar por esse caminho, não tem como ser salvo, não tem como ser reconciliado com Deus. Pastor, muitos ouvintes, né, devem estar agora sintonizados na CPAD, não é? Talvez alguém esteja assim se perguntando, mas e se o ser humano, ele apenas observasse a palavra de Deus, né? A lei de Deus, o Evangelho, no sentido de se esforçar para cumprir aqueles preceitos, aqueles mandamentos, será que não conseguiria alcançar algum mérito assim diante de Deus e chegar à salvação por si mesmo? Sem Jesus? Essa seria a pior das tragédias, né? Por quê? Porque mesmo que a pessoa esteja bem intencionada, né, de fazer o bem, não quero fazer mal a ninguém, etc. Esse é um dever de todo homem, mas quando se trata de reconciliação com Deus, só pode ser através da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, porque esta obra foi quem possibilitou a reconciliação do homem com Deus. Não tem como, não é outro caminho. Foi o que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi o que os apóstolos Pedro e João disseram. E nenhum outro a salvação. Nenhum outro. Porque abaixo do céu, os irmãos já conhecem o texto, né? Nenhum outro nome é dado, não importa que sejamos salvos. Interessante que desde os tempos bíblicos, né, as pessoas já procuraram assim se salvar pelos seus próprios esforços, né? E tanto Jesus como os apóstolos anunciaram que o homem não pode fazer nada para se salvar porque suas obras são imperfeitas diante de Deus. Sem dúvida. A obra de Cristo que é perfeita é que pode cobrir a pessoa dos seus pecados, né, pastor? E somente ela, né? Porque, por exemplo, no meio cristão mesmo já houve desvirtuamento desta mensagem e se pregou que o homem, se fizesse caridade, se fizesse indulgência, né, autossacrifício, etc., ele poderia alcançar o céu. E o que é que Lutero fez? Levantou esta bandeira, sola fide, salvação unicamente pela fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo, né? Okay. Isso é uma bênção, né? Porque agora a gente pode, acreditando, a gente tem essa felicidade de ser reconciliado. Então nós não nos salvamos, mas nós somos salvos através do que Jesus fez por nós. Ele é quem nos salva, né, pastor? Sem dúvida nenhuma. Amém. Graças a Deus, está aí a mensagem, né, do Evangelho para os amados ouvintes. Eu creio que é uma mensagem muito clara acerca desse assunto que, como falamos, é de suma importância. Este assunto não é um assunto de segunda categoria, terceira categoria, opcional. Não, a Bíblia diz, como foi enfatizado aqui, que todos precisam da salvação, porque todos são pecadores, todos pecaram, todos estão afastados de Deus. E o modo de se voltar para Deus, ser reconciliado com Deus, é através da fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, né, pastor Eudes? Vamos aqui ouvir um hino para a nossa edificação espiritual. Daqui a pouco voltamos com mais. Teu sangue leva-me
ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Acabamos de ouvir aí na voz de Fernandinho, além da canção Nada Além do Sangue, que nos remete ao sacrifício redentor do Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, né? Pastor Eudes, dando aqui continuidade ao tema desta tarde, né? Hoje nós não temos aqui o momento social, o diácono Euclides, por motivo superior, não pôde estar presente. Queremos até mandar um alô para ele, um alô também para os nossos amados irmãos presbítero Diniz, né? E irmã Lúcia, que estão na escuta. Mas dando aqui continuidade, nós queremos falar um pouco acerca da questão do arrependimento. O senhor falou que é necessário, junto com a fé em Cristo, o arrependimento para a pessoa ser salva, né? Por que o arrependimento também? Olha, Samuel, a pessoa está afastada de Deus, né? Está comprometida com o pecado. Aí Deus odeia o pecado. Deus, ele aborrece o pecado. Então ele exige que o indivíduo dê uma parada na vida dele, né? Dê uma parada
e volte para Ele. E essa parada é justamente o arrependimento, é sentir realmente aquilo que ele é pecador. Agora tem que observar o seguinte, por exemplo, o crente em Cristo, aquele que já é salvo, ele tem que se arrepender também dos seus pecados. Aí ele tem que arrepender o pecado específico. Ele não pode dizer, perdoa a multidão dos meus pecados que já foram perdoados quando ele foi convertido a Cristo. Agora, a pessoa, digamos assim, a pessoa já nasce morta em seus delitos e pecados, pecadores de Deus, depois adquire a idade da consciência, começa pecando, aí vai vivendo a vida todinha pecando. Aí chega lá na frente, ouve o evangelho, aí sente o desejo de ser crente, digamos assim. Aí o que é arrependimento? Ele não vai se lembrar de todo, se o Espírito de Deus fosse mostrar a odiandez do pecado, cada um que ele cometeu, o cara morria. O indivíduo não tinha condição. Então Deus exige apenas que ele reconheça que é pecador, e se volte para ele. E abandone a vida pecaminosa. Exatamente. O desejo é o desejo, porque aí Deus dá força, O indivíduo chega, eu sou pecador, é como aquele cidadão que foi lá para orar no santuário. Ó Deus, ser propício a mim, pecador. E Deus foi misericordioso com ele, porque ele estava arrependido, estava quebrantado, confessando que era miserável, pecador aos olhos de Deus, e queria uma nova relação com Deus, uma relação de amizade, de fé e assim por diante. É isso que Deus exige do homem, do pecador perdido. A pessoa pode somente crer em Jesus como Salvador e continuar na mesma vida de erro, de pecado? Aí é que está o problema, Na realidade, a Bíblia diz que quando a pessoa realmente é convertida, é salva, ela é regenerada. Ela nasce de novo, ela é transformada por uma ação poderosa do Espírito de Deus em uma nova criatura. Então, essa nova criatura, ela tem prazer nas coisas de Deus e não tem prazer nas coisas do pecado. Então, um crente que professa a fé em Cristo, diz que é crente e vive como vivia antes de ser crente, ele não é crente. Ele não se converteu ainda. Nem se arrependeu de verdade e nem creu de verdade. Não, porque João diz que nele permanece a divina semente. Não quer dizer também que... Vai ser perfeito agora. Não quer dizer que não aconteça um acidente, que se refere a pecado, na vida do cristão. Davi teve um acidente na vida dele. Abraão mentiu, é pecado. Isaac mentiu, é pecado também. Entendeu? Ele continua sendo pecador, mas um pecador transformado, perdoado. Agora, o crente genuíno, que tem o Espírito de Deus, quando ele comete um erro, um pecado, ele sabe que pecou. Ele sabe que deve voltar para Deus para confessar o pecado e abandonar para ser perdoado. O pastor... Isso é que a palavra de Deus nos revela, que muitas pessoas não entendem, Entende? Quer dizer, se o indivíduo, o que está acontecendo no meio evangélico, tem centenas de milhares de pessoas que estão nas igrejas evangélicas, mas vivem do mesmo jeito. Nunca foram regenerados nem transformados. A pessoa não é salva. Infelizmente, tem que dizer essa verdade. Não é só dizer, eu creio em Jesus, não. Tem que se arrepender também. Essa declaração de fé, eu creio, tem que já estar motivado por uma vida de arrependimento. Quer dizer, a verdadeira fé, ela é acompanhada de verdadeiro arrependimento. Sem dúvida nenhuma. E Deus salva, pastor, assim, aquele pecador mais hediondo que possa existir na face da terra, na sociedade, ou existe limite para Deus perdoar? Deus só perdoa quem rouba, mas quem mata Deus não perdoa. Como é isso aí? Olha, todos os pecados das pessoas, quando há realmente genuíno arrependimento, são perdoados por Deus. Em relação à obra redentora de Cristo. A Bíblia fala de um pecado para a morte, de um pecado que São João orientou que não se orasse por ele, mas aí é outra coisa. Esse pecado é o pecado deliberado da descrença. O indivíduo não quer acreditar, então para a incredulidade não tem como perdoar pecado, não tem perdão. Mas qualquer um que se arrepender e crer... Mas digamos, o indivíduo passa a vida toda marginal, o pior possível, Mas quando ele é convertido, todo o seu passado é apagado. Não, Paulo fala sobre isso? É verdade. Paulo dá uma listagem de pessoas, falam de roubadores, efeminados, adúlteros. O ladrão na cruz, pastor? Um exemplo, tudo. Paulo diz, vós fostes purificados, santificados, regenerados. Começa a mostrar que houve uma obra de transformação, porque Deus esquece, apaga e lança os pecados tudo para o fundo do mar e não se lembra mais deles, Aí agora começa uma nova história... que aí eu sempre digo que Deus não trata de pecado de crente na eternidade, é aqui. Então, se você, meu amado irmão, que está me ouvindo, você
infringiu a lei divina, então trata de confessar e abandonar, porque Deus não vai tratar do seu pecado do julgamento final. É verdade. É o que o texto diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. O pecado de crente é tratado aqui neste mundo. Agora, pecado de descrente pode ser tratado aqui e na eternidade. Na eternidade, né? Ô pastor, para finalizar aqui, essa mensagem deveria ser mais assim pregada, né? Hoje em dia, nos rádios, nas televisões e também nas igrejas, né? Nas ruas, né? Porque ele não escuta muitas pessoas pregar mais essa mensagem. Esse é o problema da igreja da atualidade, né? Ela está pregando um evangelho adocicado, não real, um evangelho espúrio, um evangelho que está anatematizado. Por quê? Porque não está pregando a cruz de Cristo. E sem cruz não há salvação, não há perdão, não há reconciliação com Deus. Amém. Por hoje é só, né? Aqui foi apenas a introdução, né, pastor, desse assunto. Tem muitas coisas ainda para a gente aprender sobre este tema. A gente vai explorar mais o assunto. Se Deus quiser, nós voltamos sábado com o programa de número 120. Vamos orar agradecendo. Santo e bendito Deus, louvamos o teu nome por mais esta programação que foi realizada aqui na CPAD. Pedimos tua bênção para os programas que serão realizados para esta emissora, que o Senhor continue usando a CPAD como um canal de bênçãos para abençoar muitas vidas, Senhor, que estão necessitadas da tua palavra. Abençoa nós da voz congregacional, nos capacita cada dia, nos ilumina e nos usa para o louvor do teu nome, para o crescimento do teu reino. Leva-nos agora em paz e fica, Senhor, com os amados ouvintes. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Wagner, Deus abençoe.